nosso Deus, amado Pai, nós gememos ardentemente aguardando pelo Teu reino estabelecido, na sua plenitude. Nós já provamos deste reino, já estamos inseridos no reino, mas um dia ele virá na sua plenitude, um reino de justiça e paz. Justiça e paz, uma justiça que nós ainda não conhecemos por causa do pecado, uma paz que já experimentamos, mas ainda iremos experimentar na sua totalidade. Paz. Como nós aguardamos, ó Deus, pela redenção do nosso corpo, pela adoção, ó Deus. Como nós aguardamos pela Tua vinda, como nós aguardamos por Ti, Cristo Jesus. Enquanto estamos aqui, enche-nos do Teu Santo Espírito, trabalha em nós, flua em nós, enche-nos da Tua graça, da Tua bondade, misericórdia, fidelidade, enche-nos do Teu perdão, enche-nos da Tua palavra, porque a Tua palavra produz vida e vida eterna. Enche-nos da Tua palavra neste momento, ó Pai, a qual nós estaremos pregando, anunciando. Fale conosco, destampe os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, nos dê entendimento, uma revelação da Tua palavra. Fala com este homem, com esta mulher, com quem está nos assistindo. Fala com os Teus filhos, e que sejamos transformados pelas palavras do Rei Jesus. Pai, nós suplicamos a Ti, usa-nos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em Cristo Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Que bom poder estar aqui com os irmãos neste primeiro domingo de janeiro. Nós já tivemos a nossa ceia no culto de quinta da virada, né? Por isso nós não temos a ceia hoje. Temos a igreja não tão cheia como de costume, mas por causa do feriado, a situação, muita gente viajando, descansando, muita gente já de férias, e louvado seja Deus por estes e por aqueles que ainda vão sair também, e por aqueles que vão ficar. Glória a Deus por isso. Quero que você abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 29. Existem alguns textos que nós temos um carinho, né? E esse texto de Jeremias capítulo 29 é um texto que eu tenho um carinho muito especial. Gosto de toda a Bíblia, e nós somos levados por estações. Tem tempo que a gente gosta mais de Salmos, Provérbios, das cartas de Paulo e por aí vai. Mas tem alguns textos que você está sempre voltando a ele, trazendo a memória. E Jeremias capítulo 29 é um destes textos. É sobre este texto que eu gostaria de falar contigo nesta manhã. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, nós vamos até o versículo 13. Quando nós vamos pregar, nós temos que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Nós temos que ler, nós temos que explicar aquilo que está escrito, né? E depois contextualizar esse texto para que todos possam receber. E eu vou fazer isso mutuamente, ou seja, eu vou ler, vou tentar explicar um pouquinho do contexto e vou aplicar ao mesmo tempo. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 13, então é imprescindível que você fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe, marque, escreva, anote. Se o Senhor falar algo contigo, anota aí, e assim vamos desfrutando e nos alimentando desta palavra. Tema: ânimo. Existem várias situações que nos levam a passar por adversidades. Várias situações, vários momentos a qual nós somos levados a passar por problemas, dificuldades, tempestades, coisas que nós não desejamos, não queremos, mas muitas vezes nós passamos. Muitas vezes uma crise assola uma nação.
Seja uma crise financeira, seja uma crise de enfermidade, seja uma crise causada pela natureza, ela vem e assola uma nação, e toda aquela nação sofre, passa por uma adversidade, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, na grande recessão, no Brasil nos últimos anos, principalmente 2016, 2017, quando algo inesperado acontece, nós sofremos, passamos por adversidades, quando nós não entendemos a situação, por exemplo, como o coronavírus. Nós não esperávamos em janeiro de 2020 que passaríamos por uma situação como essa. Covid chegou, e chegou na nossa nação, chegou na nossa cidade, e nós tínhamos várias teorias. Não, em Cuiabá ele não vai viver, que o calor aqui é grande, esse vírus não resiste ao calor de Cuiabá e tanta coisa. Mas a pandemia veio chegando, assolando, entrando os lares, ceifando algumas vidas, fechando alguns comércios, e sofremos, passamos por adversidades. E quantos aqui sofreram por causa dessa pandemia? Quantos sofreram por causa do ente querido? Quantos sofreram na própria pele, né, Mendes? Por causa dessa pandemia. Quantos sofreram por causa da mãe, por causa dessa pandemia, e tantas outras coisas. Mas em tudo nós vemos o Senhor nos guiando, conduzindo, guardando, abençoando, nos dando força, energia, alegria, ânimo, fortalecendo. Nós não queríamos passar por essa situação, mas quando passamos, enxergamos a glória de Deus. Enxergamos a glória de Deus, e nós podemos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em meio às adversidades. Podemos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em meio às situações difíceis. Sofremos ou passamos por adversidades quando tomamos uma decisão errada, ou decisões erradas, muitas vezes sem consultar a Deus, sem pensar direito, sem falar com a família, sem orar, ou às vezes no impulso, inocentemente tomamos uma decisão errada, e essa decisão nos leva a passar por situações difíceis, por problemas, por adversidades. Tira o nosso sono, rouba a nossa fome, por causa de uma decisão errada. Muitas vezes nós passamos por adversidades por causa dos nossos pecados. Passamos por momentos difíceis porque nós falhamos com Deus, nós erramos com Deus, nós ferimos a sua santidade. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, usa a sua vara de castigo para nos consolar. Passamos por momentos difíceis, adversidades, situações por causa também do pecado, por causa da desobediência, porque nos afastamos de Deus, porque deixamos a comunhão de lado. E foi isso que aconteceu aqui com este povo de Israel. É este o contexto de Jeremias capítulo 29. O povo, por não obedecer à voz de Deus, por não ouvir a voz de Deus, esse povo foi castigado, corrigido, e agora escravizado por Nabucodonosor. E agora esse povo está passando por uma adversidade. Estavam na sua terra, vivendo em paz, a terra que manava leite e mel, estavam tranquilos, mas desobedecendo a Deus, dando de ombros para a glória do Senhor, adorando outros ídolos. E o Senhor começa a alertar: vocês estão me abandonando, vocês estão erguendo altares a Baal, a outros ídolos, vocês estão dando ouvidos aos falsos profetas. Voltem para mim, senão eu vou castigar vocês, senão eu vou levantar alguém, e este alguém será meu servo para castigá-los. E este povo não ouviu a voz de Deus, e por não ouvir, eles foram castigados, corrigidos, e agora estavam vivendo como escravos. Israel se prostituía, adorando outros deuses. Os profetas avisaram do juízo de Deus, do castigo de Deus. Jeremias presenciou o agir de Deus e a desobediência do povo. Jeremias chorou por este povo. Jeremias era um pouco
depressivo por causa dessa situação, era um profeta depressivo por causa da situação, da rebeldia do povo. E você pode ler no início dos primeiros capítulos, vamos dizer assim, do livro de Lamentações, escrito pelo próprio profeta Jeremias, que foi Deus quem estava tratando com este povo, punindo esse povo, corrigindo este povo. E Jeremias nos leva a versículos assustadores, mas de amor, porque Deus estava usando a sua vara para corrigir um povo que era dele, um povo que ele ama. Lamentações capítulo 1, versículo 5. Olha o que Jeremias escreveu, totalmente inspirado por Deus. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Agora veja o capítulo 2, a partir do versículo 2, essa lamentação de Jeremias. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Tornou-se o Senhor como inimigo. Que terrível! Por causa das maldades, por causa dos pecados, por causa do abandono. Israel, que tinha Deus como Senhor, agora Deus é o seu inimigo. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas sagradas, as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos os inimigos, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Esse povo começa a sofrer por causa dos seus pecados, e o sofrimento vem da parte de Deus. Atos capítulo 7, versículo 43, quando Estevão está fazendo a sua defesa, ele confirma este agir de Deus. E Estevão diz assim: acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? Vocês não estavam adorando outros deuses? E a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Por causa do pecado, por causa da maldade, agora Nabucodonosor invade Jerusalém, toma homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, reis, príncipes, princesas, e os leva cativos para Babilônia. Agora esse povo vivendo como exilados, sem direitos, sem poderes, como escravos na Babilônia, totalmente depressivos, sem esperança. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, escreve uma carta para este povo. Mesmo que eles estão sofrendo por causa do pecado, Deus tendo todo o direito de puni-los, para trazê-los de volta, para purificá-los do pecado. Mesmo eles sofrendo, passando por um momento difícil, eles entram num estado depressivo, triste, melancólico, e mesmo assim
o Senhor ainda envia uma carta de ânimo, o Senhor ainda envia uma carta de alerta, o Senhor envia uma carta ainda para dizer: eu estou aqui. E esse Deus continua sendo o mesmo. Passamos por momentos difíceis, por adversidades, sejam por qualquer situação, seja porque a adversidade assola uma nação, seja por causa de uma pandemia global, seja porque nós decidimos por coisas erradas, seja por causa dos nossos pecados. Mas se somos filhos de Deus, o Senhor continua aqui dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, mesmo em meio à dor, eu estou aqui. E a carta começa no versículo 4. Versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ao ler este versículo, encontramos uma centralidade em Deus. Centralidade em Deus, ou seja, Deus no controle e no governo de todas as coisas. A carta não vem da parte de Jeremias, a carta não vem de um outro príncipe, a carta não vem de um outro libertador, de uma outra congregação, de um outro local, de uma outra nação. A carta vem de Deus. É Deus quem está falando. Assim diz o Senhor. E quem é este Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor dos exércitos. Um Deus que Israel conhecia, sabia quem era. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Quem é este Senhor? Deus de Israel. E agora esse Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, está falando através do profeta Jeremias, profeta que eles rejeitaram. Eles não quiseram ouvir o profeta Jeremias, pelo contrário, no capítulo 26 eles queriam matar Jeremias. Eles amarraram Jeremias no tronco, eles lançaram Jeremias na cisterna, eles queriam acabar com a vida de Jeremias. E Deus usa este mesmo profeta que eles não ouviram para falar com este povo. E Deus confirma que o castigo vem dele. Eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor, não foi o exército babilônico, foi eu. Foi eu que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Apesar de todo o castigo merecido, muitas vezes nós também merecemos, essa carta é para dar um ânimo ao povo. Ânimo. É como um pai quando coloca um filho de castigo, e mesmo não tirando ele do castigo, o pai vai lá e dá um abraço e fala: filho, o pai te ama. Você está de castigo, vai ficar de castigo. Este abraço e essas palavras não querem dizer que você já está liberado por castigo. Vai chegar a hora de sair do castigo, mas não é agora. Mas o pai te ama, a mamãe te ama. É como essa carta, é como este abraço do pai. Vocês estão aí exilados na Babilônia, mas o pai te ama, papai te ama. E o versículo 5 começa assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. A primeira situação do texto do versículo 5 é: nós precisamos entender o contexto, e o contexto vai dizer que eles precisavam edificar casas, plantar pomares para comer do fruto, porque o tempo não estava próximo para sair de Babilônia. Segundo alguns outros profetas que não eram profetas de Deus, o tempo do cativeiro era para ser apenas de 2 anos, um período curto. Deus já vai livrar vocês, Deus já vai arrancar a gente daqui, então só esperar. E Jeremias está dizendo: não, nós vamos durar 70 anos, é 70 anos que vai durar esse cativeiro. Mas eles preferem ouvir os outros profetas, porque nós somos assim, imediatistas. Nós gostamos das coisas imediatas, nós queremos que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível, e nós gostamos das promessas o mais rápido possível. E o Senhor está dizendo: não, vocês precisam edificar casas, porque vai demorar um tempo, vai ter um período para vocês ficarem aí. Edifiquem casas e habitem nelas, plantai pomares e comei o seu fruto.
A outra palavra que está por detrás desse texto do versículo 5 é ânimo. Não é porque vocês estão vivendo como exilados, escravos, que vocês vão abandonar a vida. Não é porque a situação está difícil que você vai abandonar o seu lar. Não é porque o casamento não está muito favorável que você vai abandonar a sua casa. Não, edifique a sua casa. Comece a plantar coisas boas, para que você possa colher coisas boas. Comece a mudar de atitude. Como vai ser o seu ano de 2021? Será que igual aos anos passados? Ou você não vai mudar em nada? Não vai edificar nada, construir nada, plantar nada? Mas pastor, as coisas estão difíceis, não estão favoráveis. Olha o tempo que nós estamos vivendo, são tantas incertezas. Edificar casas. O que é que Deus chamou você para fazer? Edificar casas. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Como está o seu lar? Onde anda o seu filho? Edificai casas. Edificai casas. Plantai pomares. Comece a trabalhar. Comece a fazer. Comece a desenvolver. Ou vai ficar apenas esperando o tempo passar, querendo que alguma coisa aconteça? Não. Plantai pomares e comei o seu fruto. Vão trabalhar. Não aceite os restos da Babilônia, as iguarias do mundo. Comece a plantar uma vida santa, reta, diante de Deus. Comece a plantar o Evangelho na vida das pessoas. Comece a orar mais, comece a buscar mais. Comece a jejuar, você que faz tempo que não jejua. Plantai pomares e comei o seu fruto. Revigorem as forças. Mesmo em meio à adversidade, revigore as forças. Revigore as forças. Versículo 6: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí na situação, na adversidade, na Babilônia. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que é que nós enxergamos no texto de cara? Casamento. O que é que casamento nos remete? Festa. Tempo de alegria. Tempo de uma realização. Tempo onde duas famílias agora vão se tornar uma só. É isso que o Senhor está dizendo. Que mandou vocês pararem com a alegria. Com a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, diz Paulo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pastor, difícil demais se alegrar num momento como esse. Pastor, difícil demais numa situação como essa. Mas no Senhor é possível. É por isso que Paulo não nos manda nos alegrar com outras coisas, com as situações. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E é esta mensagem do Senhor aqui para este povo. Comecem a ter casamentos. Dai vossas filhas para vossos filhos, para que tenham filhos e filhas. Você já percebeu que o crente, mesmo em meio à adversidade, consegue fazer festa? E quando a situação está tão difícil que a gente não consegue fazer festa, a gente vai na festa dos outros. E a gente se alegra da mesma maneira. É o Senhor cuidando de nós, é o Senhor nos guardando. Porque a nossa alegria é o Senhor. Nossa alegria não está em uma vacina. A nossa alegria não está na decisão de um presidente. A nossa alegria não está no Supremo Tribunal. A nossa alegria não está numa casa de Senado. A nossa alegria não está ligada a coisas. A nossa alegria está no Senhor. Alegrai-vos. Pastor, meu barco está de um lado para o outro, pastor. Alegrai-vos. Jesus está no barco. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Não diminuais. A mensagem é: continue crescendo como nação.
continue crescendo como nação. E entendo também que é em meio às necessidades que nós mais aprendemos e crescemos. Ninguém cresce tomando água de coco na praia, sentado na areia. Nós desfrutamos, é uma recompensa, mas ninguém cresce. Fica lá sentado o dia inteiro, tomando água de coco, chutando areia, você não cresce. Crescemos em meio às batalhas, crescemos nos meio aos problemas, ficamos mais fortes, resilientes, oramos mais, buscamos mais. A gente vem na igreja e não vê a hora de chegar no culto. Por quê? Porque estamos vulneráveis, estamos passando por uma adversidade, queremos ouvir a voz de Deus. Lemos a Bíblia e parece que toda a Bíblia fala conosco a todo tempo, em todo momento, por causa da situação. É assim que nós crescemos, são em meio às fraquezas que nós somos fortes. Em meio às necessidades, em meio às necessidades que nós crescemos, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa quando? Onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. A mensagem é contrária, eu sei. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É em meio à necessidade que nós crescemos. Não vos diminuais. Aí, essa situação não é para te derrotar, é para você crescer. Sério, pastor? Sério? É para você crescer. Para você crescer. Versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui há o ensino da soberania e responsabilidade humana, soberania de Deus. Deus faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, mas há também uma responsabilidade humana, e é por isso que nós procuramos e oramos. Deus mandou este povo para a Babilônia. Deus estava deixando esse povo vivendo como cativos, prisioneiros, escravos. E mesmo assim o Senhor está falando: procurai a paz da cidade. Mesmo assim o Senhor está dizendo: orem pela paz da cidade. Deus não gosta de pessoas mortas. Deus não gosta de pessoas que não têm atitudes, pessoas que não fazem, que não trabalham, que não levantam as mangas. E o Senhor está dizendo: procurai a paz da cidade. É necessário procurar, é necessário fazer a sua parte. Pastor, lá em casa é um caos. Pastor, lá na empresa, no lugar que eu trabalho, quando eu entro, guerra. E o que é que você faz? E o que é que você faz para desenvolver a paz? Quais são as suas atitudes que transmitem paz? O que é que você faz na sua casa? O que é que você faz no seu casamento? O que é que você faz no relacionamento com o seu filho para ter paz? O que é que nós como igreja podemos fazer pela nossa cidade para alcançarmos a paz? É isso que o Senhor está dizendo: procurai a paz. Mesmo na Babilônia, procurem a paz e depois orem por ela. Procurem e orem, procurem e orem, façam e orem. Chega lá no seu trabalho, tenha boas atitudes e ore. Chega em casa, trate bem sua esposa e ore. Trate bem seu marido e ore. Trate bem seu vizinho e ore. Procurai a paz da cidade e orai por ela, porque na sua paz
vós tereis paz. Depois ore, meu irmão. Oremos, igreja, porque o governo das cidades, o governo das nações, todo e qualquer governo pertence ao nosso Deus. Não há coração que o Senhor não possa acessar, não há pessoa que o Senhor não possa usar. Todo e qualquer governo, todo e qualquer rei, seja um imperador como Nabucodonosor, o Senhor tem o domínio do coração. Veja o que diz Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6, acompanhe comigo. Olha o que diz o Senhor: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora, você está achando que Nabucodonosor que saiu conquistando as coisas? Foi o Senhor. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E quem é Nabucodonosor? Meu servo. Meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Não há coração que o Senhor não possa acessar. Não há um lugar neste mundo que o Senhor não possa olhar e dizer: é meu, me pertence. Procurai a paz da cidade e orai por ela, porque se há paz na sua casa, se há paz na igreja, se há paz na sua empresa, se há paz no seu bairro, se há paz no seu lar, haverá paz para você. Haverá paz para você. Versículos 8 e 9. Uma palavra de alerta. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, profeta do povo, não de Deus, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O povo, como eu já disse, eles queriam ouvir os outros profetas, eles não queriam ouvir Jeremias. Eles queriam ouvir aqueles profetas que tinham uma palavra mais imediata. Não, que a punição não viria, não. Não, quem é Deus para castigar a gente? Que negócio que é este? Que Deus é este? Que Deus de amor é este que castiga seu povo? Isso não existe, é conversa de Jeremias. E eles começaram a profetizar aquilo que o povo gostava de ouvir. Falavam que tinham sonhos, e os sonhos não eram da parte de Deus. Falsos profetas querendo contaminar o coração de um povo vulnerável, escravizado, que estava passando por uma situação difícil. Falsos profetas querendo ganhar os aplausos, elogios, querendo obter a alma da plateia. Falsos profetas. E o Senhor está dizendo: não deem ouvidos, não acreditem. Eu não tenho compromisso com este povo. Eu não dei sonhos para eles. Eu não falei com eles. Não dei ouvidos a estes falsos profetas. E é a nossa triste realidade. Os falsos profetas ainda continuam. Ainda existem falsos profetas. Profetas que querem falar aquilo que o povo gosta de ouvir. Profetas que querem profetizar aquilo que a Bíblia não manda profetizar. Profetas que querem ter eles uma relação com Deus. Não, eu tenho um relacionamento com Deus e eu vou profetizar algo para vocês. E o sacrifício de Cristo levou todos a Deus. Todos possuem acesso ao Santo dos Santos. Todos podem dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Todos podem receber a revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo há de vos ensinar todas as coisas. E nós gostamos disso, nós gostamos de ouvir essas coisas. Nós tratamos bem um profeta. A gente quer levar para almoçar, a gente quer levar para jantar. Se possível, dorme lá em casa, porque quem sabe, em algum minuto, alguma hora, esse profeta vai falar alguma coisinha que eu quero ouvir. E não julgamos se é profeta de Deus mesmo.
Você é um falso profeta. Não olhamos para as Escrituras, não fazemos um pente fino, não observamos aquilo que está escrito e colocamos na balança. Epa, peraí, o que é que este profeta está dizendo? Mas por causa da situação, vulneráveis, passando por meio às adversidades, corremos. Onde é que tem um profeta naquela esquina? Corremos. Onde é que tem um profeta na outra cidade? Corremos. O que é que o profeta mandou fazer? Rapar a cabeça, fazer não sei o que, tomar banho de sal grosso. Fazemos. E não nos dobramos diante dessa palavra. Não queremos pagar o preço. Não queremos ouvir os nossos pastores, porque eles pregam sempre as mesmas coisas. Não queremos dobrar o coração, humilhar o coração diante de Deus. E preferimos a palavra rápida, o fast food, aquilo que resolve o nosso problema agora. Preferimos as brincadeiras do que a palavra séria. Preferimos rir do que chorar. O profeta que faz a gente chorar, de como Jeremias, a gente não gosta. Sendo que a palavra de Jeremias está cheia de ânimo, cheia de alegria. John Henry, um pregador britânico do século XIX, um dia disse: nunca alcançaremos o aposento mais secreto da alma de um homem mediante os expedientes de um bom apresentador ou de um brincalhão no púlpito. A gente até se diverte, mas a alma não é alimentada. A gente até ri, mas sai a mesma coisa. A mesma coisa. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu sei, ficamos vulneráveis. Observe, eu não estou falando que Deus não usa alguém para falar, não estou dizendo isso. Estou falando dos falsos profetas. Ficamos vulneráveis, queremos uma resposta imediata, ouvimos qualquer um. Mas Deus te deu uma igreja, Deus te deu Ele mesmo, o Espírito Santo. Deus te deu uma palavra profética, e essa palavra, toda ela é apta para discernir, para corrigir, para instruir, para exortar o homem em toda obra, para vos apresentar perfeitos diante de Deus. Quer uma palavra profética? Está aí. Comece a ler. Comece a desfrutar dessa palavra. Comece a entender um texto como esse. Comece a aplicá-lo para a sua vida. Está aqui uma palavra profética. Cuidado com os falsos profetas. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu pastores para cuidar da sua vida. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 70 anos. O Senhor mais uma vez lembra o povo do período do castigo. 70 anos. Mas o importante desse texto não é apenas o período, apenas os 70 anos, mas sim o que Deus faz questão de deixar muito explícito. E o que é que o Senhor deixa muito explícito? A promessa. A promessa. Vai durar 70 anos, mas tem uma promessa. Vai durar um tempo, mas tem uma promessa. E qual é a promessa? Eu vou trazê-los de volta. Eu vou resgatar vocês. Eu vou buscar vocês. Eu vou livrá-los novamente. O mesmo Deus que um dia deportou irá trazer de volta. Você crê nas promessas de Deus? Eu creio. Você crê? Eu creio. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá.
Você crê nas promessas de Deus? Eu creio, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele não se arrepende. 1 João capítulo 2, versículo 25. Que promessa! E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que promessa! Você crê nessa promessa? Eu creio nessa promessa. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você crê? Eu creio. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, olha a promessa, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As bênçãos do Senhor são dadas com responsabilidade. Deus sabe que em meio a tantas benevolências nós podemos nos perder devido à nossa natureza pecaminosa. Em meio a tanta coisa, tanta bênção, acredite se quiser, nós podemos nos perder. Pastor John Piper diz assim: tomamos o espelho da imagem de Deus, cuja intenção era refletir a glória no mundo, damos costas à luz e nos encantamos com os contornos de nossa própria sombra escura. Esse povo estava vivendo em meio às promessas, desfrutando da terra, gozando da terra que o Senhor prometeu, mas eles viraram as costas para Deus. Viraram as costas para Deus. Por isso que Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai, nos seduz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que as tentações são humanas, por causa da nossa cobiça, por causa daquilo que nos seduz. Mas o texto continua: Deus é fiel, Deus é fiel, e Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando você não estiver aguentando mais por causa da tentação que você mesmo causa, o Senhor mesmo assim te livra, te ajuda. Conforme nós vamos crescendo, Deus vai nos provando, e ao mesmo tempo Ele vai nos abençoando, quanto mais maduros ficamos. Versículo 11. Eu é que sei, esse texto é lindo, que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja, meu irmão? Qual é o fim que você deseja? Pastor, um apartamento, uma cobertura, um barco, viver a velhice assim de boa no campo, é muito maior que isso. O texto, com seu contexto, é muito maior que isso. Meu desejo é de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual era o grande desejo do povo? Voltar para a terra. Qual era o grande desejo da nação? Voltar para Jerusalém. Qual era a grande oração deste povo? Nós queremos nossa casa de volta. Por que este povo gemia? Nós queremos nossa pátria, nossos direitos, queremos a nossa liberdade. Este era o fim que eles desejavam, e o Senhor estava dizendo: eu é que sei como levá-los de volta para Jerusalém. Eu é que sei, eu que tenho o caminho certo traçado, eu que tenho pensamentos de paz, mesmo vivendo como exilados. Eu é que sei como é que vou fazer para levá-los de volta e para dar o fim que vocês desejam. Em Cristo, este versículo também é para nós,
Porque quando Cristo bebeu o cálice da ira de Deus e fez uma nova aliança no seu sangue, Ele comprou para nós todas as promessas de Deus. Mas como o sacrifício foi superior a tudo aquilo que já haviam feito, e esse sacrifício agradou o coração de Deus, o Senhor Jesus nos deu promessas maiores do que essas para este povo. Maiores do que essas. Por quê? Eles queriam voltar para Jerusalém. Eles queriam voltar para casa. E sabe que o Senhor implantou dentro do nosso coração um desejo de voltar para casa. O Senhor colocou na nossa alma um desejo de ir para casa. O Senhor nos classificou aqui neste mundo como peregrinos, como estrangeiros. Somos alienígenas aqui dessa terra. E o Senhor colocou dentro do seu coração, o Senhor colocou dentro da sua mente, o Senhor colocou uma fome na sua alma. O grande desejo da igreja é: quero voltar para casa, quero ir embora, quero deixar esse lugar que não é meu, quero ir para a minha pátria, para o meu lugar de adoração, para o meu lugar de liberdade, para a minha felicidade total. Esse povo queria voltar para Jerusalém terrena. Nós queremos ir para Jerusalém celestial, e ela nos espera, ela nos aguarda. E o Senhor está dizendo: eu é que sei, eu é que sei como fazer isso, eu é que sei. Eu corrijo, eu moldo vocês, eu trago alento, ânimo. Eu é que sei para dar a vocês o fim que desejam. Coisas aqui nessa terra são muito poucas por aquilo que nos espera. O céu nos espera com toda a sua graça, com toda a sua bondade, com toda a sua beleza, mas muito mais do que isso, o céu nos espera com a presença do próprio Deus. Aleluia. Eu é que sei. Versículo 12, nós estamos encerrando. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Que libertador esse versículo. Saber que servimos um Deus que ouve, Uma oração tem poder. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Falem comigo que eu vou ouvir vocês. Jeremias capítulo 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Atos capítulo 2, versículo 42: os primeiros passos da igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabemos muitas vezes que o que nos falta é orar, e não oramos. E o Senhor está dizendo: invoca-me, passem a orar a mim, e eu os ouvirei. Isso é uma garantia, uma garantia que não falha. Não há nenhum outro Deus que possa fazer isso para você. Nenhum outro, só este Deus pode te ouvir. Versículo 13, nosso último texto: buscar-me-eis, nosso penúltimo, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo é o coração. O segredo é o coração, porque o coração aqui representa a totalidade. O Senhor não quer um pedaço de você. O Senhor não quer alguns membros, alguns órgãos. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer o seu
coração. Se você vem à casa de Deus sem nenhuma expectativa, sem colocar o seu coração nas orações, nas canções entoadas, no momento de oferta, no momento da pregação, tudo isso aqui é muito chato para você. Se torna muito chato, um fardo, um peso, porque o coração está longe, o coração está em outro lugar, o coração está esperando alguma outra coisa para depois do culto acontecer rapidamente. E isso aqui fica longo, fica chato, porque o coração está longe. Isso aqui se torna apenas um ritual. Eu tenho que ir na igreja porque faz parte, é meu ritual. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir porque meu marido vai, porque eu tenho que ensinar o meu filho a ir à igreja, mas seu coração está longe. E o segredo para achar o Senhor é buscá-lo de coração, e não vindo na igreja de qualquer forma, e não orando de qualquer forma, apenas por um ritual, mas é derramar o seu coração. Se não colocarmos o coração para buscar a Deus, a vida cristã se torna um fardo chato, a vida fica sem graça. O Senhor requer de nós o coração. O Senhor sonda os corações, e ore a Ele nessa manhã: Deus, toca no meu coração, traga um anseio, uma fome, um desejo, Senhor, toca no meu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É com o coração que nós buscamos o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu encerro, versículo 14, a primeira parte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que palavra para quem está em meio à adversidade. Que palavra para quem está em meio aos problemas, às dificuldades. Para quem não está bem, o Senhor está dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Este povo, eles rejeitaram o Senhor. Eles preferiram os deuses de pedras, os ídolos de madeira. Eles adoraram os deuses feitos de ouro, de barro, de prata. Viraram as costas para o Senhor. E o Senhor quantas vezes dizia: eu estou aqui, busquem-me, se arrependam, voltem. Onde vocês estão? Para onde vocês estão fazendo? Onde vocês estão indo? Voltem. E esse povo por muito tempo vem teimando, buscando outros deuses. E o Senhor então abriu uma janela para nós. Isaías capítulo 65, versículo 1, o contexto é este: o povo abandona o Senhor, e o Senhor traz uma resposta a esse povo: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome, eu e você. O Senhor um dia disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vocês que não me conheciam, vocês que não tinham uma aliança, vocês que não tinham promessa, vocês que não sabiam nada de Deus, não buscavam a Deus, não perguntavam por Deus, não chamavam por Deus, Ele mesmo disse: eis-me aqui. É um grito de Deus: eis-me aqui. E em Cristo nós o achamos. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. E este povo aqui, Romanos capítulo 10, versículo 20, diz que somos nós. Nós somos este povo, nós somos este povo. Serei achado de vós. Hoje nós temos acesso ao Deus de Israel. Hoje nós temos acesso ao Senhor dos Exércitos. Hoje nós podemos ouvir as palavras do Deus Todo-Poderoso, porque nós fomos achados pelo próprio Deus. Pois um dia Ele gritou: eis-me aqui. Um dia depois de chegar do Hora Jovem, tempo que nós pastoreávamos os jovens aqui, fui para casa um sábado à noite. Depois de sair e jantar, fui para casa e
Minha esposa foi deitar, nós só tínhamos o Neto na época. O Oswaldo Neto era pequeno, tinha ali seus 3 anos, se não me engano. E a minha esposa já foi deitar com ele, e eu fui para a sala, a casa que nós morávamos. Comecei a beber algo, e lá na escuridão eu cantava: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu estava cantando ali e de repente eu ouvi o Oswaldo Neto: mãe, cadê meu pai? E ele falava assim mesmo: pai. Ele falava meio R Cristo: pai. Ô mãe, cadê meu pai? Ela falava: seu pai está aí, filha. Só que a casa estava escura, então ele saía do quarto, olhava um pouquinho, não me via e saía correndo. Quando eu vi que ele estava me procurando, eu fiquei atrás da parede, só observando. E ele vinha, voltava: mãe, eu não achei meu pai. Mãe, cadê meu pai? Chama o pai para deitar, mãe. Cadê o pai? Por várias vezes ele fez isso, e cada vez ele ia criando mais coragem, ele ia avançando, passando pela sala. Eu estava na sala de TV, e ele ia vindo, e eu escondido atrás da parede, observando ele em todo o tempo, indo, voltando e ouvindo a sua voz: mãe, cadê meu pai? Cadê meu pai? Onde meu pai foi? Seu pai está aí. Até que por fim ele criou mais coragem, no escuro ele foi, chegou bem perto de mim. Eu saí de trás da parede e gritei: filho, o pai está aqui, o pai está aqui. E ele se lançou no meu braço, me abraçou, ele é muito carinhoso. Ô pai, onde o senhor estava? O pai está aqui, filha. Vamos deitar, pai. O pai já vai. Papai já vai. Talvez você esteja assim nessa manhã: cadê meu pai? Cadê meu pai? Está tudo tão escuro. Cadê meu pai? Onde é que meu pai se encontra? Onde é que meu pai foi? Cadê meu pai? Cadê meu pai que não me vê aqui nessa escuridão? Cadê meu pai que parece que não me ouve? Cadê meu pai que não vem para ficar comigo? Cadê meu pai? Pai, onde o Senhor está? Quem sabe é esta a sua oração: pai, onde o Senhor está? Deixa eu te dizer uma coisa: o pai continua no mesmo lugar, o pai continua te observando. Pastor, está escuro, ele continua te vendo. Pastor, eu não sei onde estou trilhando, ele sabe onde você está. O pai continua te ouvindo, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua oração, ele ouve o seu gemido, ele ouve a sua pergunta: cadê meu pai? E ele me envia aqui nesta manhã para dizer apenas isso para você: filho, o pai está aqui. Filha, o pai está aqui. O pai está aqui. O pai está aqui. Mesmo que você não veja, ele está aqui. Mesmo que você não ouça, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E ele te abraça nesta manhã e te faz lembrar das suas promessas: eu nunca te deixarei, nunca. Eu nunca te desampararei, eu nunca vou me esquecer de ti, porque Ele tem gravado nas minhas mãos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Pai está aqui. Está difícil, mas o Pai está aqui. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Chegando aos 70 anos, eles escrevem este texto: quando o Senhor
restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. O Senhor restaurou a nossa sorte também, mudou a nossa história. Ele nos deu Cristo Jesus, mudou a nossa sorte. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É verdade, Cristo é a nossa alegria, Cristo é o motivo da nossa canção. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres mesmo em meio à dificuldade. É verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Cristo um dia diz: do teu interior fluirão rios de água viva. E dizia ele a respeito do Espírito Santo, que haveria de morar em nós. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Um dia Cristo irá colocar um ponto final em todo sofrimento. Em todo sofrimento. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Cristo já nos garantiu a vitória final. Não desista, meu irmão. Não pare. Se anime. Se fortaleça. A vitória é sua. E agora não tem perseguição, não tem tribulação, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é o princípio, o último, o alfa e o ômega. Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos exércitos. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele sustenta todas as coisas pela força da sua palavra. Cristo recebe nesta manhã a glória, o louvor e a adoração. E é Cristo que nós buscamos neste lugar. E que Ele te abençoe. Amado Pai, graças te damos pela tua palavra. Continue falando conosco, nos fortalecendo, nos animando, nos enchendo de Ti. Enche-nos de Cristo. É a minha oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para a bênção final. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com a tua casa, com a tua família, seja com os teus afazeres, seja com todo o povo de Deus nos quatro cantos dessa terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.